Muito boa noite a todos que nos acompanham agora na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 0, Mirassol 2 pelo Campeonato Brasileiro 2025. A gente inicia a coletiva de imprensa do professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite. Começa com o repórter Tony Mota, da Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Só reafirmando aqui, Tony Mota, Rádio Assunção, ao vivo. Léo, como é que você está digerindo esse momento do Ceará? São 6 jogos, os últimos 6 jogos, apenas uma vitória, 5 derrotas. E se você ainda acredita ou ainda tem esse mesmo pensamento que a parada, né, para aquele Mundial já vinha num momento melhor, se isso atrapalhou, se isso quebrou aquele ritmo que o Ceará mostrava antes dessa parada? Bom, realmente um momento ruim, né? A gente completa aí 3 derrotas seguidas. É, Mas assim, da forma que foi a derrota hoje, mais uma vez, eu acho que assim, de uma maneira injusta, né? Mas é o futebol, né? A gente teve amplo domínio do jogo, do primeiro ao último minuto. O Mirassol foi 2 vezes na nossa meta e fez o gol, né? A gente cometeu 2 erros ali, 2 gols, digamos assim, evitáveis. No mais, a gente teve o domínio do jogo como era também antes da parada da Copa, né? Às vezes é o momento, né? A bola teme não entrar, talvez assim a finalização ali a gente buscou muita situação de cruzamento, tivemos algumas situações, alguns chutes ali, mas a bola sempre em cima do goleiro, né? A gente não teve aquela grande finalização ali, aquele grande espaço que a equipe deles defendeu bem. Mas realmente é um momento ruim, né, nosso, em termos de resultado, né? Em termos de performance, eu acho que a gente jogou mais, merecia resultados melhores, mas futebol só performance não resolve, né? A gente tem que evitar os gols que a gente está sofrendo, sempre são gols evitáveis, né? E um pouco mais de capricho na finalização. É claro que os oponentes também, né, se encorparam, cresceram, né? O Mirassol é uma equipe que vem fazendo uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, né? Não só contra a gente, né, mas contra outras grandes equipes também conseguiu vencer e vencer bem, diga-se de passagem. Última rodada contra o Santos, mas a gente tem que seguir em frente. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, jogada do Sistema Verdes Mares. O Ceará mais uma vez sai de campo derrotado, né? Com a presença da torcida, o anímico do time não ficou muito legal no final do jogo, óbvio, por conta da derrota. Mas queria saber de você se a questão emocional, quando o time tomou 2 gols, o time meio que perdeu o controle da partida, às vezes algumas precipitações na tomada de decisão, se isso acabou influenciando no jogo do Ceará no primeiro tempo. E se no segundo tempo, com as mexidas, o Ceará conseguiu evoluir na sua avaliação. Atrapalhou sim, com certeza. Eu acho que assim, até o comportamento do torcedor foi muito positivo. Você sair com o placar diverso 2-0 em casa, o torcedor jogou junto com o time até o final. Mas realmente a gente não esperava sofrer 2 gols, principalmente da forma que foi. Mexeu mesmo, a gente se precipitou em alguns lances que a gente teve. Se a gente tivesse um pouquinho mais de clareza ali no final do primeiro tempo, a gente poderia ter diminuído o placar. A gente fez algumas escolhas ali porque ficou um pouco afobado. Então, no intervalo, o grande desafio foi nesse sentido, de acalmar, posicionar a equipe e fazer com que a gente pressionasse a equipe do Mirassol, saída de bola, recuperasse, mas que tivesse tranquilidade para ter a posse de bola, circular e tentar achar o momento certo para forçar. Mas a equipe deles também teve um mérito, né? Se defendeu muito bem, mas a gente conseguiu criar algumas boas situações. Mas no final do jogo, aí é normal, vem o desgaste, você acaba mexendo muito na equipe, e aí o jogo ficou a feição deles. É um time que tem um jogo de aproximação e de uma posse de bola muito grande, então eles passaram a controlar ali aqueles 10, 15 minutos finais. Mas tirando isso, eu acho que o jogo como um todo, a gente foi superior, mas se não fizer o gol, não adianta. Condé, aqui Pedro Pinheiro da Band. Você já falou um pouquinho sobre o que você achou do jogo, mas eu queria saber, na sua visão, você já disse que o Ceará foi melhor na partida, mas qual foi a maior dificuldade em si que você achou? Visto as substituições realmente querendo colocar o time para frente, só que tentando priorizar muito, não é nem priorizar, acho que é a palavra, mas é tentando muitos cruzamentos. Como é que você pode me responder essa questão? Eles. Na verdade, a gente tentou 2 formas ali, né? Era buscar amplitude, tentar ter triangulação
pelos lados do campo, com o Rafael e o Nicolas bem abertos. Depois entrou o Tubarão na função ali do Rafael, tentando dobrar com os extremos para a gente realmente buscar o nosso centroavante. O Pedro ele foi muito acionado, ele teve umas 3, 4 situações, infelizmente foi travado no momento da finalização, do cabeceio, mas a gente já ganhou vários jogos aí no primeiro semestre com esse tipo de jogada. E depois eu coloquei o Lourenço também no intervalo ali para buscar o chute de fora da área, só que o time deles fechou muito a entrada da área. Então acho que talvez o que faltou um pouco do 1 contra 1 ali, que a gente poderia ter arriscado mais, né? Como eles se fecharam muito a entrada da área, a gente tinha que entrar não só com o cruzamento, mas também com a jogada individual próximo da área. Ô, Léo, tudo bem novamente? Muito tem se falado, né? O pessoal tem falado sobre a sequência complicada que tem o Ceará pela frente, né? Se esperava um resultado positivo para dar resposta e tal. Como é que vocês encaram agora esses duelos, já pensando no domingo, que é o Cruzeiro, líder do campeonato, empatou agora com o Corinthians. De que maneira jogar no Mineirão para buscar um resultado e, enfim, conseguir a primeira vitória jogando distante aqui da capital? O que eu falei com os jogadores ali agora, a gente lamenta muito o resultado, mas não dá para ficar cabisbaixo, não dá para ficar lamentando muito. O campeonato é pesado, nós temos ainda esse restante de turno, tem todo o segundo turno pela frente, e se a gente se abater, se entregar, vai ser pior. A competição não tem margem para isso, é uma competição difícil, pesada, então a gente tem que se mobilizar. Eu acho que assim, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, o Cruzeiro talvez seja a equipe que esteja jogando o melhor futebol nesse momento, mas nós fomos para o Rio, enfrentamos o Botafogo, fizemos um jogo duro contra o Botafogo, perdemos 3-2, mas tivemos possibilidade até de vencer, o Botafogo que venceu o PSG, né? Nós saímos também, empatamos com o Santos no momento, então acho que a gente tem que se mobilizar. É claro que analisar aqui que a gente tem que fazer de diferente, né? Eu acho que contra o Inter também o placar não foi aquilo, não mostrou aquilo que foi o jogo. O Inter teve umas 2, 3 chances, assim como o Ceará teve também, mas não dá para se abater. A gente tem que ser firme, porque ainda tem muita competição pela frente. Condé, aqui na sua ponta esquerda, Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. E Condé, o Ceará tem tido uma ineficiência ofensiva muito grande. A gente até colocar o número de finalizações que aconteceram nos 3 jogos dentro de casa, superam 50 finalizações. E o time não marcou nenhum gol. Dos últimos 3 jogos eu tô lembrando do Atlético Mineiro antes da parada, para juntar esses 3. Mas se a gente colocar só do retorno, que o Ceará enfrentou Sport, Fortaleza, que enfrentou Corinthians, e até na maioria dos jogos enfrentou aqui no Castelão, o Ceará só marcou um gol contra o Fortaleza. E é uma coisa que não era o que você vinha apresentando. Principalmente dentro de casa, o time era muito letal. As poucas chances que conseguiam criar, conseguia marcar. Esses últimos jogos têm criado até boas chances. A gente pode separar o jogo Internacional, que criou sim, esse jogo de agora, que também criou muitas. Mas, de fato, marcar não tem conseguido. O que é que tem faltado? Além da pontaria, obviamente. Mas o que é que tem faltado? São reforços, algumas peças melhores para um determinado momento do jogo, ou até uma estratégia melhor para um momento de concentração. O que é que tem faltado para criar tanto, mas não conseguir marcar? O grande desafio nosso, né, do treinador é fazer com que a equipe chegue no último terço, né? E a gente vai tentando criar estratégias de acordo com o adversário para que a gente possa chegar ao máximo de situações possíveis dentro do jogo. Agora, o último terço é dos atletas, né? É claro que às vezes, de repente, em alguns momentos, um pouco de precipitação, talvez um pouco falta de capricho, mas também mérito do adversário que tem marcado bem, principalmente o Pedro Raul, que é o nosso centroavante, está sendo sempre muito bem marcado. Então a gente tem sim que buscar outras estratégias também, mas acho que o mais importante é a gente continuar tendo volume, que daqui a pouco também, igual você pontuou, no primeiro semestre a gente chegava menos vezes e fazia mais gols, né? Talvez a dinâmica dos adversários também, né? Mas o importante é a gente continuar trabalhando, criando, né? Para que a gente possa estar próximo do gol, né? Em relação à questão de contratação, já pontuei, a diretoria está se movimentando, né? A gente espera que
possa chegar peças para encorpar o nosso elenco, né? Estão todos se movimentando aí. Não vou pontuar aqui quais setores, né? Mas de uma certa forma a gente precisa sim, em algumas posições, dar uma encorpada, porque a competição realmente ela vai chegar no momento agora decisivo, que é esse segundo semestre. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Você já pontuou a questão dos cruzamentos. Queria perguntar um pouquinho sobre o tipo de cruzamento. O Ceará tem cruzado muita bola ali do bico da área e, querendo ou não, você que trabalha com futebol sabe que ela favorece mais ao zagueiro do que ao centroavante. O Ceará não conseguiu fazer aquela bola de linha de fundo, arcada, para o Pedro Raul vir de frente, cabecear com força. É muito que ele finalizou 11 vezes, mas não conseguiu fazer aquela finalização forte de cabeça como ele gosta de fazer. Queria saber um pouquinho sobre isso e sobre a mudança de plataforma para os próximos jogos. Vamos pegar 3 times que estão no G4. O Ceará está preparado para uma possível variação para 3 zagueiros, para uns 3 volantes com 1 meia, 2 atacantes. Enfim, não quero que você entregue o jogo, mas só para saber se o Ceará está preparado para outras possibilidades. Bom, em relação à questão de cruzamentos, é claro que a ideia é sempre tentar chegar no terço final ali numa melhor condição possível para executar o cruzamento e ter um bom preenchimento de área, não só com o Pedro Raul, mas com os 2 extremos, né? Galeano e PH também tem essa liberdade e obrigação, né, digamos assim, de pisar na área. Porém, o Mirassol marcou muito bem ali, a gente tentou de várias maneiras ali atacar as costas do Reinaldo e também do Daniel Borges, só que eles se protegeram muito, os extremos baixaram muito, então normalmente a gente tinha que fazer o passe de retorno para fazer esse cruzamento de intermediária, que de uma certa forma favorece para os zagueiros, mas assim, um mérito hoje muito grande da marcação bem efetiva da equipe do Mirassol, mas mesmo assim a gente conseguiu achar bons cruzamentos ali que não resultaram em gols, mas que geraram boas finalizações, né? A gente nessa parada, a gente indo para a segunda pergunta sua, a gente aproveitou para trabalhar assim algumas outras variações. Em algum momento, com certeza, a gente iria ter a necessidade. Não sei se talvez seja esse o momento oportuno, mas a gente vai analisar, avaliar a equipe do Cruzeiro. Se for necessário a gente modificar alguma situação, ninguém vai se omitir. Com certeza vai modificar. Boa noite, Lacondé. Ícaro Duarte, do Portal Futebol Cearense, aqui, ó. O Ceará, ele só venceu o Clássico Rei após o retorno dessa pausa. E o Ceará também é uma das equipes que ainda não se reforçaram na janela, como você já falou dos reforços. Queria te perguntar se essa questão dos reforços, ela impacta diretamente nos resultados negativos que a equipe vem tendo e também no crescimento de outras equipes que estão se reforçando. Por exemplo, o Mirassol hoje, o primeiro jogador que marcou o gol da equipe paulista foi o Chico da Costa. Ele veio recentemente para o clube e está no seu 3º jogo, marcou seu 3º gol. Então, eu queria te perguntar se esses reforços que o Ceará ainda não trouxe podem estar impactando diretamente nesses resultados negativos. Assim, não dá para classificar que seja esse o motivo. A gente, nesses jogos que a gente perdeu aí, a gente criou um volume bom de jogo. Agora, é claro que o campeonato chega no momento que está todo mundo se movimentando e a direção do Ceará também está se movimentando para trazer peças para a gente encorpar mais o elenco. E com certeza o campeonato é desgastante. A gente foi somando o jogo da Copa do Nordeste, o 5º jogo no intervalo aí de 15 dias. Então, bem pesado mesmo a sequência e vai gerando desgaste também de determinado atleta. Quando é boa noite, Elmar Lima, TVC, TV Brasil. Você vive um momento diferente desde a sua chegada aqui no Ceará, porque não teve essa sequência de derrotas negativas desde a sua chegada, o que culminou, claro, com o acesso, com o título do Cearense, enfim. Eu queria saber desse sentimento, né, de viver esse momento, e a gente já tinha conversado em outros momentos que futebol é assim, oscila muito, mas eu queria muito que você falasse sobre um recorte que eu acho que é muito importante, que é o Ceará passou o primeiro semestre inteiro fazendo modificações no Ceará, quase sempre com resultado, né? Tendo ali 2-0, 2-1, 3-1 e montando o time para assegurar aquele resultado, para fazer o jogo fluir da forma como o Ceará queria. Os últimos 5 jogos, o Ceará você sempre teve que modificar pensando no que fazer, para ir atrás do placar,
seja no empate, né, como é o caso do Fortaleza, ou saindo atrás. Como é que você vê isso e como é que você pensou essas mudanças para hoje, né? Porque o volume acontece, mas os gols não. Então acredito que você pense muito nisso quando vai fazer as modificações. Realmente, ao longo da semana, você vai trabalhando as possibilidades, né, de superioridade numérica, de inferioridade, de estar ganhando, de estar perdendo. E as dinâmicas, com certeza, são dinâmicas diferentes. Como você pontuou, no primeiro semestre, a gente teve um primeiro semestre assim, onde nós vencemos muitos jogos e em algum momento a gente fazia modificação para administrar o resultado. Agora não, né? Como a gente saiu atrás, mas a gente se preparou isso. A entrada do Ailon mesmo no jogo contra o Internacional, que entrou muito bem fazendo essa função ali, como 9,5, né? Próximo ali do Pedro Raul, nem 10, nem 9, né? Próximo, movimentando, flutuando ali. Hoje entrou fazendo essa função de novo e entrou bem, né? Às vezes também você muda a dinâmica dos volantes. Tem volante que tem a característica mais de marcação, outro que tem a característica mais de jogar. O Lourenço que hoje, né, muito importante ali, a gente sabia que eles iriam baixar as linhas, a gente precisava trocar corredor, ele tem essa bola longa muito boa buscando os laterais. Então a gente vai tentando de várias formas ali, às vezes a bola tá teimando e não entrar, né? Eu ficaria assim chateado se a gente estivesse modificando e não conseguisse sair do lugar. Eu acho que a gente tem modificado, tem tentado, mas aí falta o detalhe ali final, que aí é mais do atleta mesmo. Em relação ao momento, realmente é um momento ruim, né? Desde quando eu cheguei aqui, talvez é a primeira sequência adversa, mas é o futebol, né? Principalmente o Campeonato Brasileiro pesado. Eu já passei por isso em outros momentos, a gente sabe, fica triste, não quer passar por isso, mas a gente sabe administrar bem. Não tem empolgação quando ganha e nem desespero quando perde. A gente vai continuar trabalhando, que é o que a gente tem que fazer, que é o que eu tenho controle em relação aos nossos atletas. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, queria saber, você já se falou muito dos cruzamentos, mas eu queria saber o seguinte. Acho que foram quase ou muito próximo de 70 cruzamentos no jogo. Quer dizer, as principais jogadas do Ceará vieram disso. É porque seria, no pensamento, as jogadas mais factíveis de se fazer o gol pelo jogo em si. Por isso, o cruzamento era um pedido do Condé, era uma determinação. E você falou de momento ruim. Você disse que já passou por isso, né? Acho que todo treinador já passou por isso, todo clube de futebol passa. Como passar por um momento ruim? Obviamente não tem algo que seja pontual, é para cada situação, né? Mas como passar por esse momento ruim que o Ceará está, o que você julga interessante e importante fazer a partir daqui? Bom, em relação aos cruzamentos, é simples. A gente tem o nosso centroavante, onde a principal característica dele é o cabeceio. Nós somos campeão estadual, ele fazendo gol de cabeça. Nós avançamos na Copa do Brasil com ele fazendo gol de cabeça. Vencemos vários jogos dessa forma, né? Agora, é claro que a gente também busca outras alternativas. Porém, hoje o adversário se fechou muito na entrada da área, tirou essa possibilidade de chute de entrada da área. Os momentos que a gente foi chutar sempre muito travado. Então a gente tinha que movimentar para tentar entrar pelo lado do campo. Como eu pontuei agora há pouco, talvez faltou um pouquinho mais de ruptura ali, drible, 1 contra 1, próximo da área, para a gente modificar e ter uma outra situação. E o que nos resta, não dá para ficar lamentando muito, nós temos que trabalhar como a gente sempre faz, o que está no meu controle de fazer, de ajustar a equipe para o jogo de domingo, analisar o Cruzeiro, ver o que o Cruzeiro tem de bom, o que eles têm de dificuldade, e mandar a campo a equipe mais organizada e competitiva possível. É o que a gente tem que fazer. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos.